Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 39 a 45. Meu objetivo na mensagem que se segue é falar a respeito de Deus e de nossas crianças. Lucas capítulo 1, de 39 a 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A passagem é o relato da anunciação, é o relato da visita que Maria fez à sua parente Isabel. E quando as duas se encontram, ficou registrado aqui que João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu quando viu a voz de Maria e, mais adiante, no verso 44, que esse estremecimento foi de alegria dentro do ventre de Isabel, como se a criança ainda no ventre estivesse compreendendo o que estava acontecendo, ouviu a voz de Maria, que era a mãe de Jesus Cristo, e com isso a criança se encheu de alegria. É essa mesma criança que está escrito antes, que seria cheia do Espírito Santo, já no ventre de sua mãe. A passagem então mostra que antes de nascer, já há um relacionamento de Deus com os nossos filhos. Esses textos e outros estão entre aqueles que são usados pelos cristãos através dos séculos para serem contra o aborto. Porque para muita gente, enquanto não nasce, não é pessoa, não é gente. Mas da perspectiva da palavra de Deus, já no ventre materno, as crianças são pessoas. Elas sentem, elas percebem, talvez até mais do que nós imaginamos. Mas pegar alguns pontos dessa passagem e de outras que estão ao redor dela, aqui nos 2 primeiros capítulos de Lucas, para falar a respeito desta relação de Deus com os nossos filhos. Filhos são bênçãos para nós, isso não está em discussão entre os evangélicos. Existem maneiras diferentes de nós vermos a relação entre nossos filhos e Deus. Alguns irmãos, algumas tradições dentro do protestantismo acreditam que nós devemos apresentar nossos filhos a Deus. Outras pessoas, como nós, os reformados, cremos que nós podemos batizá-las, mas no final, o que todos nós queremos é, de fato, entregar os nossos filhos a Deus e ver que eles cresçam na presença do Senhor e se tornem servos e servas de Deus. Nos 2 capítulos iniciais de Lucas, boa parte do capítulo 1 nós já vimos, veremos o segundo mais adiante, nas próximas mensagens, mas os 2 capítulos iniciais focam em 2 crianças, o nascimento de ambas e a anunciação do nascimento de ambas, que são respectivamente a pessoa de João Batista e de Jesus Cristo. Em linhas gerais, vou fazer um esboço aqui para chegar onde nós chegamos. O que nós temos é o seguinte: o anjo Gabriel foi mandado da parte de Deus anunciar a Zacarias o nascimento do seu filho João. Nós encontramos isso, capítulo 1, de 5 em diante, o relato da anunciação do nascimento de João Batista a Zacarias. E o anjo, então, quando aparece, diz quem será o filho de Zacarias. Verso 15, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prática dos justos e preparar para o Senhor
e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, é o que nós lemos aqui na Anunciação. Em seguida, o mesmo anjo, 6 meses depois, vai aonde está Maria e anuncia o nascimento do seu filho Jesus. Ainda no capítulo 1, do verso 26 em diante. O anjo Gabriel entra onde estava Maria, faz a saudação, Maria fica perturbada com aquela saudação, não sabe o que aquilo significa, e o anjo então explica no verso 31, conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. E também no verso 35 o anjo diz, este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria, quando recebe esse anúncio, ela vai correndo para Isabel, que já estava grávida de 6 meses. E é o episódio que nós lemos, quando ela chega lá na casa de Isabel, sua parenta, a criança que já estava no ventre de Isabel estremece de alegria quando ouve a voz de Maria, que é a mãe de Jesus. O relato continua e no verso 57 a 80, nós temos o registro do nascimento do primeiro. João Batista nasceu primeiro, ele é 6 meses mais velho do que Jesus. E nos fala aqui de como o tempo se cumpriu, nós vamos em detalhes tratar disso mais adiante, mas o que nós temos aqui é que quando vão colocar o nome do menino, Zacarias então diz que o nome dele vai ser João. Todo mundo estranha, porque não tinha ninguém chamado de João na família, naquele tempo se costumava batizar os filhos com o nome dos antepassados, né? Ou dar o nome dos filhos a partir do nome dos antepassados, não tinha ninguém, mas o nome que o anjo Gabriel tinha dito a Zacarias, que seria o menino, é João, e ele insiste então, e a partir dali, inclusive, ele volta a falar. Ele tinha ficado mudo quando não creu. O próximo relato, no capítulo 2, de 1 a 24, é o nascimento de Jesus. Nós todos conhecemos a história de como eles vão para Belém se alistar. Jesus nasce ali, nasce numa manjedoura, e em seguida, algum tempo depois, quando eles estão de volta, Jesus é levado ao templo para ser circuncidado. Verso 21 do capítulo 2, completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. E aí então lá no templo estão Simeão, lemos aí do verso 25 até o verso 35, que era um homem justo, que esperava a chegada do Messias, que toma Jesus nos braços e profetiza, a partir do verso 29, dizendo que ele é aquela salvação que Deus havia preparado diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e assim por diante. E aí chega para Maria, verso 34, e diz, esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Simeão profetiza a respeito do futuro daquele menino, filho de Maria, que estava sendo trazido ali para ser circuncidado. E também havia uma profetisa no templo chamada Ana, está aí do verso 36 a 38, que quando vê chegando Jesus, ela começa a falar a respeito do menino e de todos que esperavam a redenção de Israel. E o capítulo 2 termina com aquela história conhecida que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi encontrado com os doutores em Jerusalém, discutindo, falando, e a mãe veio procurar juntamente com o pai, e ele responde, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Verso 49 do capítulo 2. E o capítulo 2 termina dizendo que crescia o menino Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, os 2 capítulos iniciais do Evangelho de Lucas tratam da anunciação, concepção, nascimento e primeiros passos na vida de 2 crianças, João Batista e Jesus. Isso deve ter algum significado para nós. Os cristãos, num certo sentido, redimiram o valor das crianças. No mundo pagão em que a nação de Israel viveu, e no mundo greco-romano, em que acontecem os eventos do Novo Testamento, as crianças não tinham tanto valor e tanta dignidade e não eram tão preciosos, não eram encarados desta maneira tão especial
como era na nação de Israel e posteriormente entre os cristãos. Os cristãos foram os primeiros a lutar contra o aborto. A lei de Deus proibia no Antigo Testamento que os judeus sacrificassem os seus filhos aos seus deuses, porque era isso que as nações pagãs faziam. Traziam os próprios filhos para matar no altar e queimar em homenagem aos seus deuses. Crianças eram vendidas como escravos, era moeda de troca. Quando um pai estava aflito ou preocupado financeiramente, ele podia vender os seus filhos irremediavelmente, sem qualquer perspectiva de algum dia vê-los outra vez. Mas a tradição judaico-cristã resgatou o valor, a pessoalidade, a dignidade das crianças, como sendo seres humanos e com valor diante de Deus, tanto quanto um adulto. Uma das leis do Antigo Testamento é que se numa briga um homem por acaso ferisse uma mulher que estava grávida e ela abortasse, aquele homem seria punido, provavelmente com a morte. Não é? Provavelmente com a morte, porque era considerado que a criança no ventre da mãe era um ser humano de igual valor àquele que provocou a sua morte também. Nós aprendemos, há muita coisa a ser aprendida aqui a respeito de como Deus vê os nossos filhos, mas eu destaquei 5 ou 6 pontos que eu queria compartilhar com vocês. Essa mensagem é não somente para os solteiros que estão planejando casar e ter filhos, mas é para quem já é casado e tem filho, para quem é casado e planeja ter filho, é para quem já fechou a fábrica, é vovô, é para quem não tem filhos e não pretende casar mais, porque de uma forma ou de outra sempre vai ter uma criança na vida da gente, não é? Sempre nós vamos estar relacionados ou com alguma ou precisando olhar para esse assunto e entender. 5 ou 6 pontos a respeito da relação entre Deus e as nossas crianças. O primeiro é que nós podemos ver com clareza das passagens que nós lemos, que desde a eternidade Deus já planejou a vida dos nossos filhos e já determinou o caminho deles. Desde a eternidade. E no caso aqui, pelo menos no caso de João Batista, isso inclui a eleição para a salvação. Quando o anjo apareceu a Zacarias, capítulo 1, no verso 13 a 17, disse que a criança que haveria de nascer seria o precursor do Messias, seria grande diante de Deus e dos homens, e seria um instrumento de Deus para a realização de seus planos. Para que isso acontecesse, aquela criança teria que ser crente. Ela teria que ser um membro do povo de Deus. Um membro do povo de Deus. Ou seja, antes dele nascer, o seu caminho já estava traçado por Deus. O que ele seria, o que ele haveria de fazer, já havia sido determinado por Deus e mandado dizer ao seu pai e à sua mãe. Tanto é que quando Zacarias canta e louva a Deus por isso, ele diz, quando o menino nasce, no verso 76, no capítulo 1, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando os seus caminhos. Então, está muito claro aqui que pelo menos uma criança que a gente sabe tinha sido predestinada, planejado o seu futuro, traçado o seu caminho antes dela nascer. João Batista. Pelo menos essa, você tem que admitir, que Deus já havia feito isso. Não é? E a pergunta é, se é com essa, por que não é com as outras? O que é que nos impede de ver que Deus faz isso com todas? Mas João Batista havia sido eleito, escolhido e predestinado para ser o precursor do Messias, aquele que haveria de preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Isso, o texto é muito claro. E quando nós chegamos no caso do próprio Jesus, é a mesma coisa. Nós temos que nos lembrar que Jesus, ele era plenamente homem. Deus não criou um ser humano assim, do nada, na barriga do ventre de Maria. Mas Jesus foi gerado segundo o processo humano natural, à exceção da participação masculina. Mas ele era uma pessoa, e ele era um membro da raça humana. Desde a eternidade, Deus escolheu aquela pessoa, aquele filho de Maria, para ser o salvador do mundo. Então,
Jesus havia sido predestinado por Deus, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto membro da raça humana, ele havia sido predestinado, escolhido, destinado por Deus para ser o Salvador. É isso que o anjo disse para Maria. O ente santo que vai nascer é o Filho de Deus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E quando Jesus é levado ao templo, Simeão toma a criança na mão e diz a Maria, esse está destinado, a palavra que está lá é essa, ele está destinado para ser a causa da queda e da salvação de muitos em Israel. Então nós podemos ver com muita clareza esse ponto nos 2 capítulos iniciais do livro de Lucas, de que estas duas crianças, elas haviam sido eleitas, predestinadas, destinadas por Deus para o cumprimento de um propósito. Você vai me dizer, mas aqui Deus está predestinando apenas a função e a missão. Vai ser muito difícil você separar aqui essa questão da salvação e da missão, porque como é que João Batista poderia ser o precursor do Messias, aquele que haveria de preparar o caminho, anunciar a chegada do Filho de Deus, se ele não fosse crente, se ele não fosse salvo? O texto aqui nos diz que ele era cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Jesus não precisava de salvação, né? Ele não precisava de regeneração, porque ele não tinha natureza humana pecaminosa. Tinha natureza humana, mas sem pecado. Mas é evidente de que não tem como separar a missão dessas duas crianças do fato de que elas eram de Deus, faziam parte do povo de Deus. O que eu quero dizer é isso, que isso bate com o que toda a Escritura diz, que Deus na sua misericórdia, Ele escolhe, Ele predestina para a salvação, antes da fundação do mundo, aqueles que Ele quer, por motivos que são misteriosos e que não são revelados a nós. Mas nós não podemos fugir ao que a Escritura está dizendo, não podemos fugir. Podemos dizer que não entendemos com muita clareza, mas não podemos negar. Porque fica muito claro aqui, antes destas crianças nascerem, já havia sido traçado o caminho delas, por Deus. Esse é o primeiro ponto. Saber isso deveria ser, na verdade, uma fonte de consolo e conforto para nós, porque tem esperança. O segundo ponto é que a soberania e a eleição de Deus com relação às nossas crianças não anula a nossa responsabilidade como pais. Quando o anjo apareceu a Zacarias para falar a respeito de João Batista, disse assim, no verso 15 do capítulo 1, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Zacarias e Isabel não poderiam fazer nada com relação a ele ser grande diante do Senhor, e muito menos com relação a ele ser cheio do Espírito Santo já no ventre materno, mas tinha uma coisa que eles podiam fazer. Você não vai beber vinho nem bebida forte, porque você foi consagrado a Deus. Então percebam que ao mesmo tempo em que é dito que Deus elegeu, predestinou e destinou aquela criança, há um elemento aqui da responsabilidade dos pais na criação de João Batista. Vocês vão criá-los como um nazireu, porque é isso que significa. Havia um voto em Israel, que era o voto de nazireado, em que a pessoa não cortava o cabelo, não tomava bebida forte, não fazia determinadas coisas, se consagrava totalmente a Deus. João Batista tinha que ser um nazireu. E quem é que haveria de ensinar João Batista, desde cedo, a seguir o caminho do nazireado e da consagração a Deus? Papai e mamãe. Então, a soberana eleição de Deus não anulou a responsabilidade de Zacarias e Isabel de instruir João Batista e criá-lo dentro daquela instituição que era o nazireado. Isso é a razão pela qual cedo o menino vai para o deserto, onde ele ia gastar tempo em meditação e em preparação espiritual, em comunhão com Deus, se habilitando para aquela tarefa extraordinária que seria preparar o caminho para a chegada do Salvador. Isso aqui para nós é extremamente importante, porque às vezes os pais pensam que a doutrina da soberania de Deus, da eleição e da predestinação tiram a nossa responsabilidade. Tipo assim, o que esse menino vai ser, Deus já predestinou, então nada do que eu fizer vai mudar. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia ensina, a Bíblia nos diz que nós temos que educar os filhos, temos que mostrar o caminho do Senhor, temos que ser exemplo para eles, temos que conduzi-lo
a fé em Cristo Jesus, temos que orar por eles, com eles, ser exemplo, fazer tudo que está ao nosso alcance para que os nossos filhos conheçam a verdade, abracem a verdade e andem nos caminhos do Senhor. E isso em nada conflita com os planos misteriosos e soberanos de Deus traçados desde a eternidade. Uma coisa não expulsa a outra, andam juntas. E no fim, quando você tiver feito tudo o que você pode fazer como pai e mãe, você pode olhar para trás e dizer para Deus: Senhor, eu fiz tudo isso que eu devia fazer, mas eu sei que eu não posso fazer o meu filho crer, eu não posso converter o coração do meu filho, é isso que o Senhor tem que fazer. E nós podemos, no final, dizer que se nossos filhos andarem nos caminhos de Deus, não será por nós, mas será apesar de nós. E será somente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas a soberania dele na escolha e na predestinação não anula a responsabilidade nossa como pais de criar os filhos. A Bíblia, a mesma Bíblia que fala que o destino de João Batista e de Jesus já estavam traçados desde a eternidade, é a mesma Bíblia que nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que quando for velho não vai se desviar dele. Uma coisa não anula a outra. José e Maria criaram Jesus nos caminhos do Senhor. Ele ia ao templo a partir dos 12 anos, anualmente. Lembra o que eu falei do relato? Capítulo 2, 41 a 42. Quando a gente lê nos evangelhos, a maneira como Jesus conhecia as Escrituras, a piedade de Jesus, a vida de oração, a gente fica pensando que aquilo era porque ele era Deus, mas não, aquilo é a parte humana dele, é a sua natureza humana, a sua pessoa humana, que ele aprendeu em casa, com Maria e com José, a orar, tirar tempo para buscar ao Pai Celestial, decorar as Escrituras, memorizar passagens do Antigo Testamento. Aquilo foi incutido para ele enquanto criança pelo seu pai e pela sua mãe. Ele cresceu como uma criança normal, como nossos filhos cresceram, como você cresceu, só que ele não tinha pecado. Então esse é o segundo ponto. Primeiro é, Deus é soberano e Ele destina a vida das pessoas, das crianças, desde as crianças, né? Enfim, ele é soberano sobre o nosso futuro. Segundo, isso em nada anula a nossa responsabilidade de fazer as escolhas certas e criar os filhos no caminho do Senhor. Terceiro, Deus pode regenerar os nossos filhos ainda no ventre da mãe. Tem gente que fica muito nervosa quando a gente pergunta: qual foi o dia da sua conversão? A pessoa não lembra. E diz assim: eu não lembro quando eu me converti, eu sou crente desde criança. Não é? E é verdade, tem muita gente que não sabe quando foi convertido, porque se João Batista era crente antes de nascer, diz o texto que ele era cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, significa que ele já era regenerado já no ventre da sua mãe. E se aconteceu com João Batista, pode acontecer com outros. Nós não sabemos quando a regeneração acontece. Ela pode acontecer numa idade muito tenra, pode acontecer no ventre da mãe, pode acontecer quando a criança é pequena ainda, pode acontecer durante os primeiros anos da infância, quando jovem. E às vezes as pessoas ficam assim aflitas porque elas não lembram quando elas nasceram de novo. Eu vou dizer uma coisa para você: o importante não é você lembrar o dia em que você foi regenerado. O importante é você estar vivo. Você não lembra quando você nasceu, lembra? Você não lembra quando você nasceu. Claro que você não lembra. Mas qual é a prova de que você nasceu? Você está vivo. Não é? Você não lembra. Mas você sabe que você nasceu porque você está vivo. Então, você pode não lembrar o dia da sua regeneração, mas a prova de que você nasceu de novo, foi regenerado espiritualmente, é a santificação, é a vida no Espírito, é o amor a Deus, é o desejo pela palavra de Deus, é o desejo de fazer a vontade de Deus. Se você tem isso na sua vida, não importa quando você foi regenerado, não importa se você não lembra a data, pode ter sido muito cedo na sua vida, você nem lembra disso. Alguns lembram, eu sei exatamente o dia, a hora, o mês e o ano em que eu nasci de novo. Mas a minha esposa, que é a pessoa mais crente que eu conheço, depois de 30 anos de casamento com ela, se você perguntar para ela, ela não vai saber. Provavelmente ela já nasceu crente. Ela foi crente a vida toda. Outras pessoas também. Mas o que importa não é isso, é saber que Deus faz isso. Isso para nós é importante, sabe por quê? Porque
O novo nascimento não é uma coisa que o ser humano faz, mas o novo nascimento é uma coisa que Deus faz. Para algumas pessoas, a sequência da salvação é assim. A pessoa crê, se arrepende, aí Deus regenera a pessoa, ela nasce de novo. Primeiro a pessoa tem que crer e se arrepender, aí Deus regenera. Nós não acreditamos que essa seja a sequência, porque para que uma pessoa creia e se arrependa, ela precisa já ter sido regenerada. Porque sem ela nascer de novo, ela está morta em ofensas e pecados. Ela não pode crer, ela não pode se arrepender. Deus primeiro tem que dar vida para que a pessoa creia e se arrependa. Então é um ato soberano de Deus. Deus primeiro regenera, aí a pessoa se arrepende e crê. Mas a iniciativa é de Deus, primeiro é Deus. Senão a pessoa nunca vai ser salva. Ninguém pode se nascer. Você não é o responsável pelo seu nascimento. É? Você não é o responsável, você não se nasceu. Da mesma forma, você não pode se nascer de novo, se regenerar espiritualmente. Isso é um ato de Deus. E fica claro aqui, no caso de João Batista, e a experiência mostra que é o que acontece com muitas pessoas também. Agora, meus irmãos, com isso eu não estou dizendo que todos os filhos de crentes são regenerados e salvos. Há quem acredite que todo filho de crente, ele já é abençoado por Deus de tal maneira que ele já nasce crente, já nasce salvo. Eu não creio que nós temos base nenhuma para afirmar isso a partir da Escritura Sagrada. Não. Infelizmente, às vezes acontece que filhos de crentes, eles atravessam essa vida, rejeitam o que aprenderam desde criança, viram as costas e vão para o mundo e nunca mais voltam. Eles vão responder diante de Deus por isso. Eles vão responder diante de Deus por isso. Por isso eu não estou dizendo que todos os filhos de crentes eles são regenerados e salvos. Eles nascem debaixo da aliança, eles nascem dentro da família externa visível de Deus, não quer dizer que eles são salvos. Eles têm o privilégio de crescer junto com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas vai ter um momento em que eles vão ter que dizer, eu quero ficar aqui, eu pertenço aqui, esse é o meu povo, eu quero andar com esse povo. Ou então, ele vai simplesmente virar as costas e vai embora. Eu também não estou dizendo que creio que o batismo salva. Não creio que o batismo salva. A Igreja Católica, na teologia da Igreja Católica, o sacramento do batismo tira o pecado original da criança. Pelo menos para ela não ir para o purgatório se ela morrer pagando, sem o batismo. Nós não cremos que o batismo dos nossos filhos tem qualquer efeito salvador ou redentor, mas simbólico, como eu vou falar mais adiante. Mas simbólico. Infelizmente, nem sempre nossos filhos serão regenerados e salvos. Alguns podem ter uma experiência de conversão já adultos. Como eu fui criado na igreja, fui batizado quando criança, fui educado nos caminhos de Deus por uma mãe piedosa, tive bons pastores, mas eu, de fato, só nasci de novo aos 22 anos de idade. Mas, como eu disse, o que importa é o fruto. Eu, quando olho para uma árvore, eu não vejo a seiva correndo dentro dela. Mas eu sei que ela está viva porque eu vejo o fruto. Eu vejo o fruto. Então, não é a questão de você lembrar quando você nasceu de novo, mas se perguntar se o fruto da regeneração está presente em sua vida. E aqui vem meu quarto ponto, tirado dessas passagens todas que nós estamos lendo aqui, que nós devemos trazer os nossos filhos para dentro da família da aliança. E eu estou convencido que a gente faz isso por meio do batismo. Eu quero fazer um raciocínio breve aqui, porque não pretendo me demorar nesse ponto. A circuncisão, que era a remoção da carne do membro viril masculino, praticada em Israel, era símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Deus, quando chamou Abraão e disse, a sua descendência será o meu povo e eu serei o Deus de vocês, vamos fazer aqui um símbolo, vamos colocar um selo dessa relação. E Deus estabeleceu a circuncisão. E a circuncisão era, na verdade, o símbolo da justiça da fé, que é o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 4, verso 11. Eu quero ler para vocês aqui, o apóstolo Paulo tratando da circuncisão de Abraão. Ele diz assim, Abraão recebeu o sinal da circuncisão
como selo da justiça da fé que teve quando era circunciso. Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo ou selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê. Ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de 8 dias não creia. Mas era o símbolo da relação nossa com Deus, que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais, pela fé, oferecem aquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Se você disser, mas está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então como é que você vai batizar uma criança? E presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para a criança, significa que se a criança morrer, ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Não é isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vão pregar o evangelho no mundo todo, o que está sendo contemplado ali é a pregação a adultos. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Porque às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizada. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é o que não é abolido no Novo Testamento passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Mais uma vez, não é garantia de salvação. Quinto ponto. Devemos entregar nossos filhos completamente a Deus e estar prontos para o que Deus quiser para a vida deles. Esse talvez seja o ponto mais difícil aqui. Gente, João Batista foi eleito por Deus, predestinado, isso é muito claro. Foi regenerado no ventre da sua mãe, era cheio do Espírito Santo, ele estremeceu de alegria quando viu a voz da mãe de Jesus. Mas ele foi preso e morreu decapitado na prisão. Eu imagino a dor dos seus pais, se estavam vivos, de ver o seu filho único morrer daquela maneira. Já pensou o que é você receber todas aquelas profecias? Pensa em Zacarias e Isabel, já velhos. Recebeu a promessa, seu filho vai ser grande, vai ser o precursor do Messias. Cria ele nos caminhos do Senhor. O cuidado com que eles criaram aquela criança, ensinando no caminho de Deus. O menino cresceu e de repente, quando ele começa a pregar, ele é preso, jogado numa prisão. Eu não sei se os pais conseguiram vê-lo na prisão e finalmente, por causa da palavra inconsequente de uma dançarina,
o rei Herodes manda cortar a cabeça dele. Já pensou que ia ver o seu filho, a cabeça do seu filho num prato? Eles criaram os filhos, mas o fim foi trágico. Pensa em Maria. Tudo que foi dito a Maria. Seu filho vai ser o salvador do mundo. Seu filho é o Messias de Deus. Ela acompanhou a vida do seu filho. E de repente, o seu filho é preso. Seu filho é torturado, chicoteado, esbofeteado, escarnecido, cuspido, esmurrado, traído, esquecido, largado pelos discípulos. Preso numa cruz, Maria está ali ao pé da cruz, vendo seu filho sangrar. Você já pensou o que é isso? Você vê o seu filho pendurado no madeiro, sangrando. Tem uma hora em que você vai dizer, Deus, o Senhor me deu esse filho, mas ele na verdade é teu. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser com ele. Porque às vezes os filhos se tornam ídolos para os pais. Os filhos amam, e é natural que os filhos amam tanto os pais, se apegam tanto aos pais, que se o filho ficar doente ou alguma coisa acontecer, uma tragédia morrer, os pais ficam profundamente irados com Deus, profundamente magoados com Deus, e não perdoam Deus, que Deus deixou que alguma coisa acontecesse de ruim com o filho ou com a filha. Fico pensando nos pais de João Batista e nos pais de Jesus, que tiveram que dizer a Deus, o filho na verdade te pertence, você pode fazer, o Senhor pode fazer o que quiser com eles. Não deixe que seu filho se torne um ídolo, um deusinho na sua vida. Lembre-se que você cria filhos, mas eles não te pertencem. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Você deve orar pelo seu filho, amar o seu filho, fazer o que você pode por ele. Mas tem que lembrar que o futuro deles e o destino deles, o que vai acontecer com eles, na verdade, está na mão da providência divina. Isso para não acontecer que se algum dia alguma coisa ruim acontecer com seus filhos, você culpe a Deus ou fique amargurado com Deus. Eu me lembro aqui do caso de Jó, que no único dia perdeu todos os seus filhos num desastre quando a casa caiu. E a mulher chegou para ele e disse, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está em posição de dizer isso com relação aos seus filhos, diante de Deus? É isso que essa passagem também nos ensina. Último ponto. O último ponto é esse. Nós devemos saber que mesmo depois de ter feito o melhor que pudermos, nós sempre dependeremos da graça de Deus com relação aos nossos filhos. Interessante que o capítulo 2 termina da mesma forma que o capítulo 1, mais ou menos. Né? No capítulo 1, que é mais sobre João Batista, diz no verso 66 que a mão do Senhor estava com João Batista. E diz no verso 80 que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. A mão do Senhor estava com ele. Zacarias e Isabel cuidaram, educaram nos caminhos do Senhor, ele era nazireu, mas a mão do Senhor estava com João. Quer dizer, Deus estava guiando a vida de João, a graça de Deus assistindo aquela criança, orientando, fortalecendo, sustentando, preparando para aquilo. Ou seja, tem uma parte que você não pode fazer, papai e mamãe. Tem uma parte que você não pode fazer. No final, nós temos que depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus na vida dos nossos filhos. Mesma coisa Jesus, o capítulo 2 também termina dizendo isso. Fala de Jesus e termina dizendo, verso 52, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Se a graça de Deus não estiver sobre os nossos filhos, todo o nosso trabalho será em vão. Por isso que você tem que dobrar o joelho e clamar e dizer a Deus, tenha misericórdia dos meus filhos. Converte o coração dos meus filhos, guia os meus filhos, livra os meus filhos do mal, encaminha nos teus caminhos, traz de volta aos teus caminhos. Porque você pode fazer um trabalho muito bem feito, como pai e como mãe, mas ainda assim no final é só a graça de Deus. E a gente sabe disso. Se não for a misericórdia de Deus sobre os nossos filhos, nenhum deles vai se salvar. É só a misericórdia de Deus que pode preservá-los e trazê-los. Eu termino então
com algumas aplicações. Primeiro, aos jovens que desejam casar e ter filhos, espero que tenha ficado claro a importância de casar com quem pensa dessa forma. Se você casar com quem pensa como você, se você casar com uma crente ou com um crente, já vai ser difícil criar os filhos? Imagine se você casar com uma pessoa que não crê nestas coisas. As crianças são importantes para o reino de Deus, são importantes para a igreja, a maneira como elas são criadas, são importantes para o mundo. Quando você pensa em casamento, em constituir família, não pensa só em você, mas pensa no fruto que virá da sua união e a maneira como você vai cuidar, a maneira como você vai treinar, como é que você vai educar. Uma das coisas que mais enfraquece a igreja é quando os filhos de Deus começam a casar com as filhas e os filhos dos homens. E vai diluindo, vai quebrando, vai misturando, enfraquecendo a família e, consequentemente, também o povo de Deus. Segunda coisa que eu queria falar é os casados com filhos. Queria que você meditasse na nossa responsabilidade de dar a Deus o primeiro lugar, entregar os filhos a Deus e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Gastar tempo com os filhos, investir nos filhos. Veja como as crianças são preciosas para Deus. Veja como essa passagem, esses 2 capítulos estão cheios de referências de como Deus, desde a eternidade, planejou, cuidou, decidiu o que haveria de fazer com estas crianças, com certeza também com todas as outras, as nossas também. Pense a respeito disso. E por último, se você tem filhos que não estão andando nos caminhos de Deus, não desista. Não desista. A semente está lá. Ele ouviu, ele aprendeu, está lá dentro. Eu sei de pais que morreram e não viram a conversão dos filhos. Sei de gente que foi criada na igreja que se converteu aos 80 anos, os pais já tinham morrido. Tem casos assim na família da minha esposa. Na família da minha esposa. Então não desista do seu filho. Cubra com amor e cubra com oração. Não feche a porta. Porque se algum dia alguma coisa acontecer, ele possa voltar para casa. Que ele saiba que ele tem um lugar que ele pode chamar de casa. Não feche a porta do seu coração e nem da sua casa para o seu filho rebelde, para a sua filha rebelde. Porque um dia, quando ela quiser voltar, quando ele quiser voltar, a porta vai estar aberta da casa e do coração. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe com as nossas crianças. Pai querido, obrigado pelos filhos, que são herança do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua revelação, pela Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que Tu nos dês a graça de ver os filhos andando nos Teus caminhos. Que o Senhor nos perdoe como pais, quando nós erramos na criação dos filhos. Mas apesar de nós, traz os nossos filhos à obediência da fé. Em nome de Jesus. Amém.